Conheço muitas igrejas, mas posso dizer que a graça aqui cresceu nessa área tremendamente. Nós temos razões para glorificar a Deus. Não vai diminuir. Vamos pedir a Deus que nos ajude. Vamos pedir a Deus que nos ajude para que cresça ainda mais. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Que bênção. Vamos abrir as escrituras em 2 Crônicas, capítulo 6. Podem sentar. Não se preocupem. O respeito pela Bíblia não está na posição do corpo, está no coração, amém? Algumas vezes as pessoas dizem assim, mas vai ler a Bíblia sentado. A pessoa que está sentada respeita, a pessoa que está de pé não respeita, é o coração, amém? Quando tivermos que ler de pé, vamos ler, mas hoje vamos ler sentado, amém? 2 Crônicas, capítulo 6, vamos a partir do versículo 36 a 38. Quantos estiveram aqui a semana passada, digam amém? Nós começamos a refletir na história de Daniel, em particular o episódio que eu considero dos mais conhecidos do profeta Daniel, que é Daniel na cova dos... Quantos aqui já ouviram essa história? Esse aqui é dos episódios mais conhecidos de Daniel, amém? Mas agora estamos a trazer outras perspectivas, na mesma história, tirando lições e deixando com que isso seja ministrado no nosso coração. Em 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 36, assim: quando pecarem contra ti, isso é Salomão. Claro que aí nós recuamos alguns anos, amém? Nesse versículo nós estamos nos dias de Salomão. Quem conhece Salomão aqui, diga amém. Salomão é este mesmo filho de Davi. Nós estamos em pleno reinado de Salomão, no cumprimento da palavra profética que Deus deu a Davi, porque Deus disse a Davi que Davi não iria construir uma casa para Deus. Aleluia. Mas diz que o seu filho, este mesmo edificaria. Quando Davi morreu, Davi deixou a arquitetura, Davi deixou o material para a obra, tudo que era necessário para construir, Davi deixou. Davi só não podia ser o construtor. E o construtor dessa obra que Davi quis fazer foi Salomão. Quem esteve aqui na série Tabernáculo e Templo, lembra-se que eu falei sobre isso? Do desejo que Davi tinha de fazer uma casa para Deus, amém? Mas Deus disse, tua mão, Davi, tem muito sangue, você não vai construir a casa, amém? E Salomão constrói essa casa, né, com os sacerdotes, com o povo, e chegou à altura de Salomão consagrar a casa. E quando Salomão começa a fazer as consagrações da casa, ele faz algumas orações. Por que é importante você ler isso? Para você entender, por exemplo, por que até hoje, quando o judeu ora, né, interessante, a semana passada disse aqui, quando o muçulmano ora, ele ora em direção, ele tem uma direção específica. O muçulmano não chega só como nós e ora, ele quando chega, ele tem uma direção. A forma até que aquela toalhinha que chama, alguns chamam aquela toalha da oração, aquele lenço, ele quando põe aquilo no chão, ele já usa uma direção própria para ele poder baixar e fazer as orações. Para o muçulmano isso é tão sério que até o enterro dos muçulmanos no Benfica, no cemitério do Benfica, eles têm um espaço que agora foi dado a eles para enterrarem os corpos deles. Porque até o corpo dos muçulmanos a ser enterrado tem uma posição própria. Sabiam disso? O judeu, quando é enterrado, também ele mesmo tem uma posição própria. O judeu, mesmo se você for a Israel, você vai ver que perto da esplanada do templo, você vai ver um monte de campas. É verdade que também tem lá um cemitério de muçulmanos. Mas as campas dos judeus, elas são feitas e colocadas em direção a... Quem sabe aí? Não. Meca são os muçulmanos. Judeus em direção a Jerusalém. Amém, queridos? Então, quando eles dobram o joelho para orar até hoje, quando um judeu clama a Deus hoje, ele clama a Deus direcionado a Jerusalém. Mas muita gente não sabe o porquê quando o judeu ora, eles clamam e oram direcionados aonde? A Jerusalém. A causa do porquê que o judeu ora direcionado a Jerusalém, ou a principal, tem a ver com 2 Crônicas, esse texto no capítulo 6. Pode ler depois em casa com calma. Salomão disse assim, quando o teu povo pecar contra ti, pois não há quem não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares na mão do inimigo, a fim de que os leve o quê? Cativos aonde? A uma terra longe o quê? Ou perto, versículo 37. E na terra onde forem levados caírem em si,
e se converterem e na terra do seu cativeiro te suplicarem dizendo, pecamos e perversamente procedemos e cometemos iniquidade, e se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma, versículo 38, na terra do seu cativeiro, para onde foram levados cativos, eles fizeram o que, igreja? Se você não entender essa parte, não adiantou a minha leitura. O que eles devem fazer? Orarem, voltados para onde? Para a sua terra, que deste aos seus pais, para esta cidade que escolheste quê? E para a casa que edifiquei o seu nome. Ou seja, Salomão está num período em que, nesse período em que Salomão está a orar, está muito longe do pensamento de qualquer judeu serem levados cativos. Por quê? Eles tiveram 40 anos do reinado de Davi e eles são um reino forte. Davi venceu batalhas, conquistou terrenos, estabeleceu o reino, amém? Estabeleceu a economia do reino, estabeleceu a potência do reino, eles estão na plenitude da força do reino. Salomão assume um reino rico, ele próprio é um rei sábio, admirado entre as nações. Há relatos que até inclusive a rainha de Sabá subiu de todo o corredor do Sudão, subindo acima, passando pela região do Egito, até a Gaza, entrando em Israel, para ir falar com Salomão, porque ouviu-se falar da sabedoria de Salomão. Por razão até, ou por sinal até, a rainha que depois teve um filho com ele, mas isso depois são corredores de outras corridas. Porque Salomão teve filhos aqui em África. Por isso aqui, a verdadeira descendência de Davi está na Etiópia. Se você não ouviu, um dia vai me falar. Porque existe de facto isso. Então, nesse período que Salomão escreve, é impensável o povo ser levado cativo. Mas em espírito, por isso é que é importante não só ter comunhão com o Espírito Santo. Deus pode te antecipar problemas antes mesmo dos problemas chegarem. Sabe, faz toda a diferença quando Deus te antecipa um problema. No devocional que nós lemos, o que faltou a Pedro é preparo para o problema. Porque o problema não são os problemas que vêm, é o teu preparo em relação ao problema que vem. Porque problemas vai vir para todo mundo. Alguém pode dar um amém nesse lugar? Mas eu oro para que Deus te prepare para os problemas. Os problemas vão te encontrar preparado. E você vai dizer assim, problema pode vir, I'm ready, estou pronto, aleluia. Pode vir na minha direção, eu vou te vencer. Então, Salomão prevê isso, ele diz, olha, o povo vai ser levado, se o povo for levado cativo, Senhor, eu quero deixar uma solução, qual? Quando eles orarem em direção a Jerusalém. Do lugar onde eles foram levados cativos. O que ele diz aí? Versículo a seguir. Faça, Senhor, ouve tu dos céus, do lugar da tua habitação, ouve a prece deles e a súplica e faz justiça e perdoa o teu povo que tiver pecado contra ti. Por outras palavras, ele deixou uma redenção e remissão caso o povo seja levado cativo. Aí sim podemos voltar a viajar até Daniel, porque para chegarmos a Daniel, Salomão já terá tido seu filho Roboão como candidato ao trono. Quando Roboão, filho de Salomão, assume como candidato ao trono, nós sabemos muito bem que, ou se você não sabe, fica a saber, o reino se divide. Quando o reino se divide, dividiu em duas partes, norte e sul, Israel e Judá. O reino do norte foi levado cativo pelos assírios. O reino do sul, que é o reino de Judá, foi levado cativo pelos babilônios. Levanta sua mão e diga comigo, Pai Celestial, me ajuda a entender e a receber a mensagem de hoje. Em nome de Jesus Cristo. Se você não captar esse detalhe histórico, o mais importante é o que vai vir a seguir. Aí o que acontece? O reino do sul é levado pelos babilônicos. Mas quando o reino do sul é levado pelos babilônicos, eles destacaram algumas pessoas dentre o povo. E dentre eles, Daniel foi um destacado. Diga comigo, Daniel foi um destacado. Irmãos, quando você tem a graça de Deus, em qualquer parte do mundo, por causa da graça que está na tua vida, você brilha. Não sei se eu pensei que estava falando para uma igreja. Por isso é que nós não devemos ficar limitados. José no Egito brilhou. Egito não era a terra dele. Não é o lugar que você está, é a graça que você carrega. Que a graça que você carrega possa te fazer brilhar em qualquer parte que você estiver. Quando você tem, você tem. Diga para o irmão do lado, quem tem, tem. Deus vai fazer com que você tem possa frutificar no nome de Jesus Cristo. Não é o lugar onde você está. Não, aqui é difícil. Não, pastor Daniel, aqui não é difícil. A graça está dentro de ti. A graça está dentro de mim. A graça está dentro de ti. Nós não devemos andar pelo testemunho dos outros. Nós devemos andar pela experiência que temos com Deus. E ouvir o que o Senhor ministra no nosso coração. Vê. Vamos voltar a Daniel capítulo 6, para o episódio do rei Dário. Veja, irmãos.
esse Judá é levado cativo pelos babilônicos, Daniel se destaca. E Daniel começa a servir naquela terra estranha. Mas Daniel não serve de qualquer jeito. Daniel serviu no nível alto. Mas esse Daniel não é normal. Diga comigo, Daniel não é normal. Por quê? Porque a Babilônia cai. Daniel testemunha a queda de Judá. Daniel testemunha a queda da Babilônia e o surgimento do Império Medo-Persa. Mas quando os reis da Média e da Pérsia assumem, o próprio Daniel, que entre os babilônicos já foi forte, entre os Medo-Persa continua sendo forte. Quer dizer que a mudança de reinos... Tem mudanças que não vão te afetar. Pastor, não sei o que vai ser de mim se mudar um chefe. Não vai te afetar. Não sei o que vai ser de mim se mudar a administração. Não vai te afetar. Não sei o que vai ser de mim se a empresa... Não vai te afetar. Olha, deixa eu falar uma coisa. Mudou reinos, mudou reis, mudou líderes. Daniel continua a ser agraciado. Tem graça na vida da pessoa que o anterior te ajudava, o que veio agora. Permita-me declarar sobre alguns de vocês profeticamente. Onde quer que você estiver, você vai receber a graça de ser favorecido pelos teus responsáveis. Os teus líderes é que vão mesmo te levantar, não vai ser você. E eu falei semana passada que a bajulação é o veneno do elogio cheio de interesse. Você não precisa de caminhar pelo caminho da bajulação. Vai pelo caminho da honra, da consideração pelos teus superiores. Você não precisa de competir com teus superiores. Você não, sabe, às vezes a irmã vem comigo e diz, olha, pastor, eu não aturo chefes que querem ser mãe, que são chefes. Então eu coloco os chefes no lugar deles. Eu só lhes digo, coloca os chefes no lugar deles. Espera só até vir o dia da avaliação de desempenho. E quem tem que assinar a tua avaliação é a chefe que você quer responder. Aí o que acontece? Estamos na igreja a orar. Oh, Deus promove a irmã. Oh, Deus promove a irmã. Só que a irmã está respondendo mal a chefe. Aí o que acontece? Quando vem o dia da avaliação, a chefe que está a lhe responder mal faz caneta pesada. Mau desempenho. Mas eu que faço o meu trabalho. Está mal. Agora sim, mas eu trabalho bem, faço tudo. Tá vendo? Não basta isso, irmão. Tem lutas que não é... Eu não sabia isso. Tem lutas que não é para você lutar. Tem coisa que você vai ver, dizer, deixa só passar. Tem que aprender a compreender o que é tua luta, o que não é. Vamos estar orando. Ei, Senhor, jejua. Ora, o que se passa? Eu disse, irmã, isso também que está acontecendo é normal. Quando eu sentei para investigar bem, descobri que afinal o problema não é da minha oração. E também não é do jejum. O problema é só que a irmã está falando mal com a chefe dela. Aí eu lhe disse, irmã, muda a sua maneira de falar com a tua chefe, por favor. Não luta com a tua chefe. Porque essa pessoa depois tem a caneta pesada no trabalho. Então, se ela está dando uma queda show, não lhe ignora. Seja profissional, faça o teu trabalho. Tem uma irmã que eu pedi, vai ter com a tua chefe, lhe diz só que você não está a competir com ela. Não estás a querer tirar o lugar dela, porque aqui em Angola tem essa mania. Quando a pessoa sente que querem tirar o lugar dela, guerra começa. Vai lá e diz, eu não quero tirar o teu lugar. Eu estou aqui para cooperar. E pergunta, chefe, como é que eu faço para cooperar? Você vai ver que a coisa vai fluir muito melhor. Alô? Eu atendi um senhor, 27 anos na polícia, com a patente travada, 27 anos. Quando sentei para conversar com mais calma, percebi que ele é aquele agente da polícia que mesmo os superiores dele na polícia passam mal com ele. Essa resistência dele até os superiores lhe valeu 27 anos com uma patente travada nos recursos humanos. Eu lhe disse, mais velho, nós vamos orar. Deus vai te desbloquear. Mas por favor, coopera mais com as tuas autoridades. Quando os teus chefes mandarem ou quando te pedirem, seja mais humilde. Graças a Deus, esse homem teve uma patente desbloqueada, mas não saiu no nível que ele estava para receber. Saiu entre 2 ou 3 níveis, se não me engano, acima, foi proposto 2 a 3 níveis acima do que ele estava para receber. Foi para um posto, ele era o segundo no posto, disse, olha, aí colabora com teu chefe. Ah não, pastor, já estou a ver umas coisas que eu não estou a gostar. Ei, calma! Aleluia! Calma!
Calma, até mesmo para falar com as pessoas o que você não está gostando, tem uma forma. Diga comigo sabedoria. Deus vai nos ajudar no nome de Jesus Cristo. Deus vai nos ajudar. Olha, desde que ele ouviu, está firme no cargo. Mas eu entreguei-lhe uma palavra profética. Eu disse assim: você vai ser o próximo comandante-geral da polícia. Alô? Falta ele cumprir outras coisas que eu lhe falei. Tem que obedecer também ao pastor. Amém? Tem que obedecer ao pastor. Estou a te falar, profecia quando vem, ela tem instrução. Vamos a Daniel capítulo 6. Estamos em pleno reinado dos Medo-Persas. E quem está como rei é Dário, que substitui, nesse caso, o Belsazar, que é o anterior. E ele está em pleno reinado. E Daniel ainda assim se destaca. Infelizmente, Daniel tem inimigos. Não tem muito tempo para a minha mensagem. Vou tentar encurtar. Daniel tem muitos inimigos. Amados irmãos, tem inimigos que vão vir na tua vida por causa do brilho da glória de Deus que você tem. Deixa eu dizer uma coisa. Tem pessoas que não gostaram de ti. Não é porque você mal fez uma coisa de errado. Os cristãos têm que entender, a luz que você carrega, de per si, provoca inimigos. Uma coisa que Jesus disse tem que nos chamar a atenção. Jesus disse assim: me odiaram sem causa. Se Jesus lhe odiaram sem causa, você quem? Who are you? Quem é você que amanhã alguém, sem te conhecer, não vai estar a dar relatórios de ti, mesmo sem saber quem você é? Tem pessoas que têm coragem de dizer que te conhecem, juro, mas não conviveu contigo, conhece como? Quando isso acontecer, entrega ao Senhor. Diga amigo, eu vou entregar ao Senhor. Não perca nenhuma hora do teu sono por causa disso. Posso ouvir um amém? Deus vai te justificar. Esse homem Daniel tinha uns camaradas, colegas dele, que não suportaram a glória que estava na vida dele. Por quê? Porque Daniel foi estabelecido como líder dos líderes. Ele era equivalente a hoje em dia no nosso governo, ele é equivalente a um ministro de Estado. Está vendo o ministro de Estado? O ministro de Estado, para alguns que não sabem aqui, é o super-ministro a nível do executivo. Todos os outros ministros, quando estão dentro do ministro de Estado, sabem que respeito, aleluia, a hierarquia. Então, Daniel foi estabelecido ministro de Estado. As pessoas disseram, o quê? Um estrangeiro ministro de Estado? Vamos ter que fazer alguma coisa para lhe tirar do cargo. Mano, todo lugar que tem influência e poder vai ter luta. Você quer ocupar posições de influência, poder e liderança? Vai ter luta. Tem lutas que vêm por causa da tua posição aonde você está. Daniel disseram, não estamos a encontrar nada nesse homem. Vamos fazer o quê? Vamos inventar algo para lhe culpar. Vamos inventar alguma coisa. E veja o que eles disseram. No versículo 5 ele diz assim: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel. Posso orar por ti? Que nunca ache ocasião alguma de te acusar, seja do que for. Por isso é que depois querem falar toa, porque não tem ocasião, não tem nada para falar contra ti. Por isso é que quando não tem mais nada para falar, dizem, tá aí, a armada chegou, a achada chegou, o convencido chegou, o querido do chefe chegou. Começa a atribuir nomes. Porque não tem nada para falar contra ti. O teu trabalho você faz. O que se espera de ti, você apresenta. Alguém pode dar um amém aqui? E esses homens disseram, não vamos achar nada contra Daniel. Vamos procurar algo contra ele aonde? Na lei do seu Deus. Estão comigo? Eu a semana passada disse, tem problemas que vêm por causa de Deus na tua vida. Tem lutas que você enfrenta por causa da palavra que você carrega. Você pensa que no teu local de serviço, os que estão aí tomar banho para pedir favores na ilha e no rio, espiritualmente não estão a dar conta que você é do outro lado. E você acha que eles estão aí para quê? Para te bater palma e te pôr tapete vermelho. Enquanto você está dormindo, tem colegas que estão a tomar banho. Você acha que eles vão te pôr tapete vermelho para você passar? Por isso é que eles às vezes estabelecem sistema de domínio. Mas eu declaro que aonde quer que tiver um sistema de domínio espiritual, aonde quer que tiver alguma energia e força espiritual, eles vão ter que abrir alas para você passar, por causa da unção e da glória que está repousada na tua vida. Você carrega algo superior, que quando chegar ali, eles vão dizer, não vamos tocar nele e nela, porque eles são do Altíssimo. Foram pedir ao rei que assinasse um decreto para que ninguém pedisse nada a ninguém senão ao rei. Veja só os feiticeiros. Primeiro chegaram no rei com elogio, mas já tinham interesse. Disseram ao rei, assina só um decreto
que ninguém pede nada a ninguém, senão somente a ti, porque você é um rei excelente, você é um rei incomparável. Olha a bajulação, você é um rei único, você é um rei imponente. Como é que aqui no reino vão pedir a outras entidades? Porque, como vocês sabem, naquele tempo o rei era considerado um Deus. Pedido é só a ti. Assina só o decreto, assina. Amados irmãos, o decreto tinha como objetivo atingir Daniel. O decreto tinha como objetivo atingir Daniel. Já viste pessoas mexem na lei e nas regras? Pessoas mexem na lei e nas regras para te atingir. Não se admira. O dia do culto dele é quando é quarta-feira. Aumenta o trabalho na quarta. Baixa uma regra que a quarta-feira ninguém pode sair mais cedo aqui. Você não está dando conta que a luta já começou? Alô? A mexerem na lei, tudo para atingir Daniel. Mas diga comigo, Deus é misericordioso. Por que Daniel é um herói da fé? Nós enfatizamos algo muito profundo a quando do fecho da boca dos leões. Porque nós dizemos que Daniel era um homem fiel e orava quantas horas? Quantas vezes? Quantas vezes Daniel orava? Então nós dizemos que as vezes que Daniel orava foram a chave do fecho da boca dos leões. Não é o que dissemos? É ou não é o que dissemos? Tem duas coisas em Daniel que me chamam a atenção. A primeira, quando ele ficou a saber do decreto, ele não deixou de orar o Deus deles. Tem muita gente que tem vergonha de Deus. Mas eu quero dizer, a vergonha de Deus faz parte da estratégia do inimigo para que para que o que Deus colocou na tua vida não seja expresso e manifesto. Porque aquilo que você tem vergonha, você abafa. Tudo que tu tens vergonha, tu intimida, tu tornas pequeno na tua vida. O que você tem vergonha na tua vida não é grande. Veja no versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, aonde havia janelas que? Abertas para onde? Agora você já sabe por que ele orou dessa forma. Agora você já percebe por que ele abre a janela e ora em direção aonde? A Jerusalém. Você já percebe que ele está a dizer, assim como Salomão disse, que se nos levassem cativos e orássemos em qualquer lugar em direção a Jerusalém, o Senhor nos restituiria. Então a oração dele nem tem como foco ele e Daniel. O Luciano pegou. Porque é muito fácil você tirar um tempo de oração para orar só por ti. E que tal Deus começar a te levantar para orar pelo teu país? E que tal Deus começar a te levantar para orar pela tua família, pela tua nação, pelos da tua geração? É um fardo que Daniel tem. Por quê? Porque o povo de Daniel sofre. Daniel é um aristocrata, funcionário do governo. É muito fácil estar bem de vida e não está nem aí para a condição de vida dos outros da tua geração. Que você muitas vezes acaba por saber que é por falta de uma ou outra oportunidade que não tem aquilo que você tem. A pergunta é, você seria capaz de ser como Daniel, funcionário ao nível de ministro de Estado e dobrar o joelho pelo teu povo? Ou você ficaria como muitos, desde que eu esteja bem, o resto do meu povo? Uma das coisas que eu sinto que o angolano precisa. Eu, às vezes, me dá a sensação que o angolano não se gosta. Não, irmãos, estou a ser sincero. Às vezes me dá a sensação que os angolanos não se gostam. Porque quando um angolano está a despontar, se tiverem 4 angolanos na sala e um estrangeiro, se ele tiver a brilhar, sabe a luta vai vir de onde? Por que o angolano luta tanto com o próprio angolano? Caleb lhe gritaram gatuno, o que ele matou não foram estrangeiros. Por que o angolano é assim duro com o próprio angolano? Por que as angolanas são tão duras com as próprias angolanas? Estamos no mês de março. Por que as mulheres, até no local de serviço, até no local de trabalho, por que as mulheres dão tanto trabalho nas outras mulheres? Irmão, por que nós temos que começar a orar para voltarmos a nos amar? Pastor Daniel, por quê? Que Deus nos ajude. Irmão, diga comigo, que Deus nos ajude. É doloroso. É doloroso. O próprio irmão angolano é que está a te combater. Até o estrangeiro pode querer abrir caminho. É o próprio irmão angolano que vai dizer, está a lhe ajudar por quê? Não lhe ajuda.
É o irmão angolano que vai dizer, não lhe ajuda. Se for estrangeiro, às vezes até abrimos tapete vermelho para passar. Quando é irmão angolano, você que oferece resistência. Será que podemos, durante 20 segundos, orar para nos amarmos mais? Só 20 segundos, vamos orar. Onde você estiver, ora um pouco, vamos orar. Pai, eu oro para que o amor entre os angolanos cresça. Meu Deus, meu Pai, ajude-nos a que o angolano olhe para o outro irmão angolano com amor e empatia, em nome de Jesus Cristo. Ore para que o amor se espalhe nessa terra, para que nós sejamos mais uns pelos outros e para que a graça nos leve a nos proteger e a nos guardar entre nós mesmos. Oro para que as mulheres sejam solidárias, mulher angolana com a outra mulher angolana, seja mais solidária, ajude, abra o caminho e não dificulte, não crie bloqueio, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. E quem crê comigo diga amém. Daniel abriu as janelas para interceder. Ele está orando pelo povo dele. Tem um coração que ora pelos dele. Versículo a seguir. Os homens foram juntos e tendo achado Daniel a orar e a suplicar. Quer dizer, está aí vigiar a casa de Daniel. A coragem das pessoas que não te gostam é grande. Está aí controlar o outro na casa dele. O outro está dentro da casa. Está aí controlar na casa dele. No canto dele. Quer ir olhar para saber o que tem. Você não brinca com a coragem das pessoas. Alguém está comigo? Tem muita gente também que não gosta de ti, mas não larga o teu Instagram. Não gosta de ti, mas não larga o teu Facebook. Não gosta de ti, mas está sempre a ver o que você posta. Minha gente, segue o teu caminho. Nos deixe em paz. Aleluia. Nos deixe em paz. Sempre a controlar. Está a fazer o quê? Está a postar o quê? Ei, segue a tua vida. Alguém está comigo? Foram apresentar a queixa a Daniel. E infelizmente doeu no coração do rei. Porque o rei amava Daniel. Doeu o coração do rei. Veja o versículo 14. Quando eles foram dizer que Daniel infringiu, no versículo 14 diz que, vê só, o rei tendo ouvido isso, ficou penalizado. E determinou consigo mesmo livrar a Daniel. Ou seja, o próprio rei quis dar um livramento a Daniel. Sabes quem é que disse que o rei não vai livrar? Os próprios que disseram ao rei para assinar. Porque na lei medo-persa, nem o próprio rei pode revogar a lei. Até lembram da lei. Rei, está escrito, você não pode recuar. Se já ordenaste que Daniel vai para a cova, ele vai. Versículo 16, o rei ordena que trouxessem Daniel e o lançassem na cova de leões. Veja, o rei não adora o Deus de Daniel, mas vê o que é que o rei diz a Daniel. Disse o rei a Daniel, entre os dois vamos ler todos. O teu Deus, a quem tu quer? Que ele quer. Veja, o próprio rei está a dizer que o teu Deus, Daniel, te livre. Por outra palavra, ele está a dizer para Daniel, não depende de mim. Eu assinei o decreto, aconteceu, mas que o teu Deus te livre. Rei, vais ter uma surpresa, calma. Alguém está comigo? Veja o versículo 18, como é que é marcante. O rei não só orou para que o Deus de Daniel lhe livrasse, como quando ele se dirigiu para o palácio, ele passou a noite aqui, irmãos. O próprio chefe está a jejuar pelo seu subordinado. Não é profundo isso? O próprio rei ficou em jejum. E toda noite o rei não está a dormir. Meu Deus, Daniel, o que é que está acontecendo? Será que o Deus de Daniel livrou Daniel? Será que Daniel foi livre daquela situação? A noite toda. Até mesmo, olha, nem deixou trazer músicas. Não, disse, não, eu estou aqui, eu não tenho sono. Vou jejuar, não vou comer, porque o meu amigo está na situação em que ele se encontra. Pela manhã, ao romper do dia, no versículo 19, levantou o rei e foi com pressa onde? Chegando-se ele à cova, chamou por quem? Irmãos, uma pessoa que é lançada numa cova com leões famintos, o que faz com que você, rei, ao chegar lá de manhã, chame pelo nome da pessoa que está numa cova com leões famintos? Se você próprio rei sabe que os que já foram lançados aí, antes de Daniel, ninguém viveu. Talvez você não está a pegar aqui a coisa. O rei, esse rei, que tinha em Daniel uma pessoa de estima, já tinha ouvido falar sobre o Deus de Daniel.
já tinham ouvido falar sobre o que esse Deus é capaz de fazer. Tem muita gente que não está seguindo ainda o teu Deus, mas não tem problema de contar histórias sobre o teu Deus na tua vida. Porque essas histórias são sementes que vão fazer com que essa pessoa fique com a memória daquilo que o teu Deus fez na tua vida. Você pode dizer, esse Deus da minha vida já fez isso. Conta só. Mesmo que ele não acredita, ele vai ficar com a semente. O Deus do irmão Kimbo, o Deus do irmão, fala o teu nome. Orlando, Deus da irmã Teresa, vamos, o Deus do irmão Vanilson. Conta, o Deus do irmão Vanilson fez isso. O rei está chegando de manhã, está chamado Daniel com voz baixa. Tipo, está chegando lá. Daniel, eu não comi a noite toda. Passei a noite em claro em jejum. Daniel, se chama Daniel, é porque no fundo tem uma resta de esperança. Quem sabe o grande Deus de Daniel fez aquilo que eu disse que ele era capaz de fazer antes dele entrar. Versículo 21. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. Elogio sincero. Esse não é elogio da bajulação. Porque tem, irmão, é importante elogiar as pessoas. Não confunda que todo elogio é bajulação. Se você tem responsáveis e chefes, você pode a dada altura reconhecer as qualidades deles. Não é bajulação. Versículo 22, a bajulação é que não é sincero, não vem do coração. O meu Deus enviou o quê? O seu anjo e fechou o quê? A boca dos leões, para quê? Para que me não fizessem dano, porque foi achada em mim o quê? Inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Alguém pode dar um amém? Aí, nós podemos dizer, amados irmãos, e muitas vezes nós associamos e associo muito isso ao falar para os meus filhos sobre a história de Daniel, mas o que é certo é que a grande chave desse episódio, segundo Hebreus capítulo 11, é que Daniel creu em Deus para lhe dar o livramento. Agora uma coisa é certa, e você pode ler isso, versículo 23, você vai entender o segredo. Porque muitas vezes nós dizemos o quê? As orações de Daniel livraram Daniel. Vamos ver o que a palavra diz? Então, o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a quem? E foi tirado Daniel de onde? E nenhum dano se achou em quem? Por quê? Por quê? Porque orava 3 vezes por dia? Porque creu no Deus dele para lhe dar livramento. Por isso a Bíblia pega esse Daniel e coloca na galeria da fé. Porque eu sempre falei da oração, mas o texto responde, porque creu. A palavra porque creu significa porque reputou Deus por poderoso o suficiente para lhe dar o livramento. Posso trazer a mensagem desse texto? Irmão, você não vai ser consumido por nada nessa vida só porque algum inimigo ou inimiga dessa vida se levantou. Sabe, as pessoas armam contra ti, mas elas não sabem que Deus vê todas as coisas. E Deus é especialista em livramento. Eu oro neste dia, que livramento seja a tua porção. Em qualquer circunstância que querendo ou sem querer você venha cair. O inimigo está a fazer festa, porque essa noite de óbito, eles vão acordar com a manhã do milagre. Porque a expectativa dos inimigos de Daniel é de manhã tirar o corpo para enterro. Mas encontraram o corpo de um homem acordado. E esse rei que não adorava a Deus, disse e apregou que em toda a Medo-Pérsia, na minha região, vamos adorar ao Deus de Daniel, porque esse Deus, verdadeiramente, ele é Deus. Ou seja, pela fé de Daniel, a nação conheceu o Deus dos céus. Alguns de vocês estão aqui e Deus está escrevendo a história da tua vida. Tem muita gente que vai conhecer esse Deus através da tua vida. Através da tua vida. Permaneça com esse Deus no coração. Esse homem creu e a Bíblia diz que o Senhor lhe deu livramento. Eu não sei qual é a área que você precisa da intervenção de Deus, mas se Deus é poderoso para despachar anjo, é que leão faminto, irmãos. Você cão da tua casa que você lhe criou, quando está a comer, você não pode nem chegar ao pé para meter a mão, porque ele fica matumbo na hora de comer. Se o instinto animal faz um animal morder dono, porque está com fome, imagina um leão faminto, um corpo a cair. A velocidade do movimento do anjo
foi superior à velocidade do instinto da fome dos leões. Porque a Bíblia diz que quando os inimigos de Daniel foram lançados no lugar dele, antes mesmo que tocassem o chão, os leões saltaram e despedaçaram o corpo no ar. Deus é mais veloz do que o perigo que vem contra nós. Independentemente da velocidade do que vem contra a tua vida, neste dia saia daqui com a certeza de que há uma velocidade em direção contrária para contrariar tudo aquilo que se levanta contra a tua vida. Eu oro para que Deus te dê o livramento. Eu oro para que o livramento de Deus esteja sobre a tua vida. Eu oro para que Deus te livre não só da boca dos leões, mas de todos os inimigos que injustamente se levantam contra a sua vida. As bocas que se levantam contra a sua vida, Deus vai calar cada uma. As bocas que praguejam contra a tua vida, Deus vai silenciar cada uma. Os decretos que se levantam contra a tua vida, Deus vai anular cada um desses decretos. E eu quero dizer que essa é a graça que te acompanha. Você não vai cair na mão de nenhum homem, nem na mão de ninguém, porque você está no controle da mão do Deus Altíssimo. A poderosa mão de Deus é sobre ti para te guiar, para te orientar, para te proteger e para te guiar. Este homem Daniel é um herói da fé. E às quartas-feiras nós vamos falar dos heróis da fé. Daniel é um herói da fé, porque quando foram lhe lançar na cova dos leões, aleluia, quando disseram Daniel, não ora, vão te atirar na cova dos leões, ele disse, espera aí, vocês estão a me dizer para parar de orar ao meu Deus, porque o rei tem uma sentença para quem ora. Com licença, estou na minha casa, não pensa que eu vou fazer em secreto, sempre abrir a janela. Vou abrir a janela, aleluia, aleluia. Pode mesmo estar me vendo, não tem problema. Eu não vou deixar de fazer o que o meu Deus quer que eu faça, só porque algumas pessoas estão a se incomodar. Aqui mesmo onde eu estou, vou dobrar o joelho, aqui, aleluia, no meu quarto. E para que sintam mesmo, estou a dobrar o joelho em direção a Jerusalém. Porque o meu corpo está na Medopérsia, mas o meu coração está em Jerusalém. Aleluia. O meu corpo está na Babilônia, mas o meu coração está em Jerusalém. Aonde está o meu coração, estão as minhas orações. Aonde está o meu coração, estão as minhas orações. Qual é a mensagem? Se você ama alguém, você tem que orar. E você deve orar por aquele que você ama. Porque quem ama, ora. E orar é uma expressão de amor. Mas Daniel disse, não vou parar de orar, vou orar. Aleluia. Vou orar. Mas Daniel, vamos estar tirando a cova de leões. Vou orar. Daniel, vou orar. Mas o decreto sai, vou orar. Aleluia. Imagina a confiança de Daniel. Porque quando Daniel foi ameaçado de ser lançado na cova dos leões, lá no passado, dias anteriores, Daniel não foi levado, mas 3 homens de Daniel foram levados, Sadraque, Mesaque e Abednego. E foi dito que se eles não se dobrassem diante da estátua e não beijassem a estátua, seriam mortos. Eles se levantaram e disseram, estamos prontos a morrer, mas não vamos parar de obedecer ao nosso Deus. Aleluia. Deus deu livramento a Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu imagino Daniel a dizer, parece que eles não ouviram o que aconteceu na Babilônia. Parece que eles não entenderam o que aconteceu na Babilônia. Porque quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram para a fornalha, também tinham inimigos que eles lançaram na fornalha. Mas no lugar onde queriam matar Sadraque, Mesaque e Abednego, eles próprios morreram. Deus deu livramento a Sadraque, Mesaque e Abednego, mas os inimigos morreram. Eu vejo Daniel a dizer, parece que eles não ouviram o que aconteceu na Babilônia. Deus que deu vitória na Babilônia, vai me dar vitória aqui. Em leões pode me levar. Deus que impede pessoas de queimar no fogo, tapa a boca de leões. E a Bíblia diz que Daniel creu no seu Deus. Aleluia. Irmão, se você tiver a ver problemas, a primeira coisa não é meditar no tamanho do problema. A primeira coisa é meditar no tamanho do teu Deus diante. Alguém está comigo? O tamanho do teu Deus diante do problema. Aleluia. O problema pode ser grande para ti, mas o problema não é grande para o teu Deus. O problema pode parecer sem solução para ti, mas o problema já tem solução há muito tempo diante do teu Deus. Não é como as coisas são diante de ti, é como as coisas são diante do teu. Hey, para terminar a minha mensagem, o tempo já lá vai. Permita-me dizer para essa igreja, na galeria da fé de Hebreus 11,
Daniel entrou e fez a sua parte. Mas Daniel não é o último da galeria. O meu incentivo aqui às quartas-feiras é que a história da minha vida e da tua vida, ela está escrita pelo dedo da mão do Senhor. Talvez você não saiba, mas um dia, quando atingimos a consumação de todas as coisas, Deus também vai dizer: meu filho, foste valente, aleluia. Minha filha, foste valente. Meu filho, você creu em mim. Minha filha, você creu em mim. O que eu quero dizer com isso? Todos nós estamos a atravessar a jornada dessa vida, e eu quero dizer que a jornada da vida é uma jornada de fé. É uma jornada de fé. Eu quero dizer que os heróis da fé não terminaram. Os heróis da fé não terminaram. Os heróis da fé não terminaram. A galeria não acabou. A galeria não fechou. A galeria não cessou. Daniel é um homem na galeria. Mas eu vejo uma geração que está aqui nessa igreja, nesse culto, que faz parte de uma galeria. Eu vou repetir, você faz parte dessa galeria. Quando tiveste uma desilusão e não desististe desse Deus, você está a fazer parte dessa galeria. Quando tiveste uma experiência de dor e não desististe, você está a fazer parte dessa galeria. Quando você tinha tudo para desistir e não desistiu, você está a fazer parte dessa galeria. Quando você orou a Deus e Deus te respondeu, você está a fazer parte desta... Tá, você está entrando na galeria, você está entrando. A história ainda não acabou, você está dentro da galeria. A galeria tem medo dos que não desistem. Permaneça firme. Permaneça firme. Porque um dia vamos encontrar o livro da nossa história. E lá também vai estar que nós aguentamos muitos embates, mas prevalecemos pela fé. Eu disse prevalecemos pela fé. Prevalecemos pela fé. Prevalecemos pela fé. Eu vou dizer, meu irmão, minha irmã que está aqui, prevaleça pela fé. Prevaleça pela fé. Não siga notícia, informação, relatório. Deixa que o Senhor te guie e te oriente. Deus tem portas que você não conhece, saídas que você não sabe, conexões que você ainda não encontrou. Creia.